E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 122 das Backrooms, Janitor's Lit Up Mall, ou o Shopping Iluminado do Zelador, dificuldade de sobrevivência pendente, segurança indeterminada e presença de entidades indeterminadas. Gente, o botão valeu demais agora tá ativado no canal. Ele basicamente é mais uma forma de contribuir com o canal caso você queira. Você pode enviar uma dessas quantias aí pra me ajudar e junto você pode enviar um comentário. Ele vai ficar em destaque no vídeo. É mais uma forma de apoiar se você quiser. Então, desde já agradeço. O nível 122 foi descoberto em 12 de setembro de 2020. O nível tem a aparência de um shopping interminável da década de 1980, com iluminação neon que reveste o teto e o piso do nível. Os suprimentos aparecem em grande quantidade e são encontrados nas lojas ao redor do nível. Os dispositivos trazidos para esse nível podem ser usados constantemente sem recarregar, pois foi relatado que os raios de luz das fitas de neon têm um efeito de recarga automática sobre os dispositivos. Alto-falantes de música também revestem o teto e muitas vezes tocam música dos anos 80 até o final de 2006, o que pode impedir que você enlouqueça, e provou curar levemente as vítimas de ataques psicóticos dos Backrooms. O nível é estranhamente muito limpo em comparação a outros níveis. A razão por trás disso é desconhecida, mas acredita-se que haja um grupo de andarilhos no nível 122 que mantém a limpeza do nível. Porém, essa informação ainda não está confirmada, o que não faz sentido pra mim, na verdade. O nível é infinito. Como um grupo de andarilhos pode limpar ele inteiro? Faz mais sentido que o nível realmente seja anômalo e limpo por si só. Além disso, um grupo de pessoas limpando o nível provavelmente já teria se identificado sobre isso. As luzes que revestem o nível determinam a dificuldade do mesmo, mudando de cor em intervalos aleatórios. A música tocada nos alto-falantes durante esses estágios também muda. Agora vamos falar um pouco dessa lista de cores, que foram documentadas até agora. Vermelho, estado crítico. Nesse estado, as entidades aparecem em número muito alto, e foram documentadas como excessivamente agressivas com andarilhos. Nesse estado, qualquer método de tentar derrotar as entidades se provou ser inútil. Amarelo, perigoso. Entidades estão em seu estado normal, ou seja, não estão excessivamente agressivas como no estado vermelho, e estão vagando normalmente pelo nível em maior número. Refugiar-se em lojas ou na praça de alimentação, bem como se juntar a outros andarilhos, é recomendado, pois é improvável que um único andarilho derrube um grupo de entidades. Além disso, nesse estado diferente do estado crítico, é possível sim derrotar entidades, mas, como foi dito, um andarilho sozinho provavelmente não vai conseguir fazer isso. Roxo, estado neutro. Essa cor é na maioria das vezes documentada como a cor emitida mais duradoura das luzes. É a mais comum. Nesse estado o shopping não está melhor ou pior. As entidades ainda vagam pelo nível, mas são menos ameaçadoras, pois o número de entidades é reduzido para um estado tolerável. Rosa, entidades dóceis. Luzes cor-de-rosa são uma bênção para andarilhos que estão no nível. Nesse estado, entidades de qualquer tipo de agressividade são completamente dóceis a andarilhos. Recomenda-se não se aproximar das entidades mesmo nesse estado, pois não se sabe por quanto tempo o nível vai continuar nesse estado, e se o nível trocar de estado, a entidade que antigamente estava dócil vai trocar de estado também. Além dessas cores de luzes, também foi documentado um outro estado do nível, conhecido como a fase do apagão, que acontece quando as faixas neon são desligadas, deixando o viajante do nível em completa escuridão. A música nesse ponto também é desativada. Depois de alguns segundos, as únicas fontes de luz serão o brilho suave e quente dos letreiros neon que tem nas lojas do nível. As clarabóias do shopping também são escuras, mas tem pequenos pontos brancos representando estrelas no céu noturno. É recomendável ficar na praça de alimentação ou levar muita água de amêndoas com você. As fases de blackout geralmente duram cerca de 2 horas, até que seja possível ouvir o zumbido de geradores, no qual fazem com que o nível se acenda de novo, com as luzes trocando de cor novamente e a música voltando. As lojas se alinham com as paredes do nível, mas a maioria deles tem uma porta de garagem de ferro que esconde o interior da loja, que se encontram fechadas. Apenas algumas lojas foram documentadas abertas e operando. As lojas encontradas abertas consistiam em lojas temáticas diferentes ao longo das eras da raça humana, como um vendendo discos de música dos anos 1990, uma loja de doce dos anos 1970 e uma loja tecnológica de 2008, e assim por diante. Em relatórios, foi encontrada uma loja cheia de objetos dos Backrooms, desde memory jars a Ultimate Backrooms Cookbook, garrafas de água de amêndoas e várias armas improvisadas, como uma garrafa quebrada presa a uma pulseira de couro e luvas de boxe, que pareciam ser feitas de diferentes materiais de diferentes níveis dos Backrooms. A praça de alimentação. A praça de alimentação não tem um lugar exato no nível 122, mas é relativamente fácil de encontrar ela, pois há pistas ao redor do nível que levam até ela, como pratos de comida descartadas e manchas de refrigerante no chão. Essas pistas acabarão por levá-lo a encontrar a praça de alimentação. A praça de alimentação é um dos locais mais seguros do nível, entidades do nível 122. Outras lojas que foram encontradas abertas geralmente estavam podres, onde wormlings são encontrados banqueteando
esfaqueando-se com lixo deixado no chão, e Smilers geralmente espreitam no fundo dessas lojas mais degradadas. O nível 122 abriga várias entidades, a maioria das quais são agressivas em relação a andarilhos. As entidades documentadas nesse nível até agora incluem os Wormlings e os Smilers que foram citados anteriormente, porém aqui um adendo é adicionado. Os Wormlings às vezes podem ser encontrados comendo animais das Frontiers, porém não é dito de onde esses animais vieram, e também não existe um link para a página desses tais Wormlings para mais informações. Outra informação adicionada sobre os Smilers é que, além de serem encontrados dentro dessas lojas degradadas, eles também são extremamente comuns durante a fase do Blackout. Skin Stealers também podem ser encontrados, porém durante apenas o estado vermelho do nível. Dentro das lojas, entre outros objetos, Gusp Beacons de diferentes cores documentadas podem ser encontrados nas prateleiras, mas não parecem ter nenhum efeito psicológico sobre os andarilhos, enquanto estiverem dentro da loja. Alguns Gusp Beacons foram encontrados com a luz de LED dentro deles desligada. Memory Worms foram vistos vagando pelo nível durante o estado amarelo, a uma velocidade não documentada em sua descoberta original. Essa ligação é desconsiderada, pois desde então nenhum avistamento de Memory Worms aconteceu novamente. O que antes era uma entidade totalmente documentada, o servidor, ou The Server, é uma entidade exclusiva do nível 122, apenas encontrada na praça de alimentação. Seu corpo inteiro é inexistente, mas você pode dizer que ele está presente devido às roupas flutuantes que ficam no lugar do seu corpo. Ele usa uma roupa etiquetada de sorveteria e tem uma voz muito extrovertida, lembrando aqueles anúncios de TV das Frontier. O servidor está disposto a fornecer comida, água de amêndoas, rações reais e às vezes outros suprimentos, como roupas que podem proteger temporariamente contra queimaduras ácidas e ferramentas de cozinha, como um cutelo ou facas de bife. Apesar de ser uma entidade muito dócil e geralmente amigável, irritá-lo pode levá-lo a ser expulso da praça de alimentação, e às vezes podem até gerar brigas físicas com ele. Foi relatado que o servidor é capaz de dissuadir entidades, usando um grande forcado e temperos especiais de sua cozinha. Não se sabe o que essas especiarias podem conter para conseguir afastar grandes grupos de entidades. O servidor muitas vezes pode recusar trocas com andarilhos. Ele prefere dinheiro ou moedas por itens, ao invés de trocá-lo por outros objetos. O servidor não é um homem justo e muitas vezes comercializará itens ou alimentos a um preço ridículo e não pagará de volta depois de perceber defeitos ou esquisitices no item. Tentar pechinchar com o servidor para diminuir preços causará que você seja expulso da praça de alimentação até um novo aviso. Um relato de barganha com o servidor levou o andarilho a ser atingido pela mão sem luva da entidade. A vítima foi mais tarde encontrada morta. A causa da morte foi descoberta ser um tipo de bactéria em seu rosto, que também estava penetrando seu torso. Ou seja, o servidor pode ser perigoso. Colônias do nível 122. Não há bases, postos ou comunidades relatadas no nível. Não parece ser exatamente um bom lugar para isso também, a não ser que, sei lá, você consiga invadir uma loja e ficar dentro dela. Nem a praça de alimentação parece ser uma boa, já que o servidor parece ser complicado de lidar. Entradas para o nível 122. Tropeçar e cair em um cruzamento de 4 vias no nível 109 fará com que você desmaie e depois acorde no nível 122. Raramente, algumas portas no nível 480 levarão ao nível 122, mas é difícil diferenciar uma entrada para outra loja e uma entrada para o nível 122, pois as portas parecem ser idênticas. Saídas do nível 122. Pular dentro de uma lata de lixo na praça de alimentação levará a um dos restaurantes aleatórios do nível 11. Andar pelo nível por aproximadamente 13 horas o colocará na frente de 2 entradas de banheiro, rotuladas com símbolos familiares, em vez dos símbolos de masculino e feminino usuais. Pegar a porta da direita, que tem símbolo de respingo de tinta, levará ao nível Unnamed. Pegar a porta da esquerda, com um sinal de trem distorcido, pode levar a um dos banheiros do nível metrô. Encontrar um poste de fliperama e tocá-lo levará ao nível 40. Encontrar uma loja rotulada Artopoieio Desire e entrar nela levará ao nível 67. Algumas portas próximas das lojas serão mais sujas do que o resto do nível. Entrar nelas levará ao nível 480, muitas vezes colocando você no centro de um corredor em uma loja aleatória com a porta desaparecendo atrás de você. Relatos de alguns andarilhos durante a fase do apagão destravar e abrir a porta ao lado do Backrooms Vendor tem a chance de levar ao Blackout. Isso não é recomendado, pois o Blackout é um nível que não tem escapatória. Pedindo ao servidor o de sempre fará com que ele te leve para a parte de trás da cozinha dele. Uma vez lá, você vai ouvi-lo preparando algum tipo de prato e sentir o cheiro da última coisa que você comeu. Depois de cerca de 4 minutos, você vai desmaiar. E o último nível que você estava pensando é onde você vai acordar. Opa, eu ouvi o Hub 2? Ou melhor, o Hub 3, né? Porque tem o dinossauro do nível 18. Nesse vídeo foram citados os níveis 11, 18 e Blackout. Eles já foram feitos aqui no canal. Caso você não tenha assistido, dá uma olhada lá. Mas então é isso. Esse foi o nível 122 das Backrooms. E aí, você moraria aqui? Mano, eu
eu não moraria aqui. Não parece ser muito aconchegante, nem muito sossegado. Tem lugar melhor. Gente, duas coisas importantes a serem ditas aqui. Primeiro, vou dar um exemplo. No vídeo do nível 283, eu vi lá que tem uma entrada pra ele a partir do nível 22. Na época do vídeo do nível 283, eu tava longe de fazer o nível 22 ainda. E na wiki do nível 22, não tem nada anexado sobre uma saída que leva pro nível 283. Onde eu quero chegar com isso? É muito, mas muito comum uma wiki esquecer de anexar uma entrada ou uma saída, que no caso, na outra wiki tem anexada. Como nesse exemplo, na wiki do nível 283, existe uma entrada pelo nível 22, mas no nível 22 não existe essa saída que leva pro nível 283. No Shade Grey tem a saída que leva pro nível 195, mas no nível 195 não tem essa entrada anexada, e isso se repete por muitas e muitas wikis. São uma grande quantidade de erros assim que acontece. Onde eu quero chegar com isso? Você que assiste pela playlist, eventualmente você vai ver que isso vai acontecer. Em um vídeo que uma entrada tá anexada, no outro a saída não tá anexada. Isso acontece mesmo no vídeo do nível 283 e no vídeo do nível 22, com esse caso que eu disse. Eles tiveram muito tempo de diferença para serem produzidos. E obviamente, como eu faço muito vídeo, eu não lembrava dessa saída do nível 283 para anexar no vídeo do nível 22, eu esqueci dessa. Então, no vídeo do nível 22 ficou sem essa saída. É muita coisa para eu conseguir lembrar, são mais de 60 vídeos que tem agora. Então, se você vê esse caso acontecendo, só ignore esse detalhe. Sempre que eu lembro eu coloco, tipo no vídeo do nível 28, que eu sei que tem uma entrada pelo nível 27, mas na wiki do nível 28 ela não estava anexada. Eu não teria colocado ela se eu não tivesse lembrado, afinal o nível 27 eu fiz logo antes do nível 28, então estava fresquinho na memória. Mas se algum caso faltar, acontece, amigos. Não dá pra lembrar de todos os detalhes, a minha memória é ruim e ainda assim são muitos detalhes mesmo pra quem tem uma memória boa. Se a wiki esquece, imagina eu. Mas na moral, eu queria muito ganhar mod no Wikidot, porque mano, se eu ganhasse, toda vez que batesse uma coisa dessas eu ia lá e colocava, tá ligado? Ia lá e adicionava. Mas aproveitando que eu tô falando disso, tem essa entrada do nível 283 pelo nível 22. E tipo, essa entrada é a seguinte: se você achar uma carcaça de carro colorida no nível 22 e você entrar nele, você vai pro nível 283. Bom, isso é bom, porque essa saída não quebra a história que vimos no nível 22, já que o nível não tinha muitas saídas até o colapso. E cara, a gente viu que depois do colapso, carcaças de carros foram muito simples de serem encontradas, porque os membros de Unstable usavam os materiais desses carros e deixavam as carcaças para trás. Então, é completamente coerente que essa entrada tenha surgido depois do colapso, já que as carcaças são depois do colapso. Então, tudo certo, faz sentido. Muito obrigado a Gustavo Games por assinar membro de nível 0, Enzo do Fantasma e Funkeiro Game por assinar membro de nível 11 e Lengo por assinar o 4 mês de nível 11. Muito obrigado pelo apoio. Lembrando que temos um servidor no Discord e o Seja Membro está ativado. Considere se tornar membro, caso goste e queira apoiar meu trabalho. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada. Me segue nas redes sociais, links na descrição, vídeos novos toda segunda e sexta. Quarta, pode sair um vídeo extra. Mas então é isso. Até um outro dia.